Irmãos queridos, é com muita alegria que aqui nos encontramos, mesmo porque tem instantes na jornada da vida que, por conta das circunstâncias, nos sentimos abatidos, desolados. São aqueles dias difíceis e parece que levamos a opressão no peito. Os nossos olhos se apresentam não captando a melodia da vida e saímos cabisbaixos e abatidos. De repente, nos encontramos com um amigo, seja próximo ao apartamento, seja no trânsito, no trabalho, e o nosso peito se revigora. Parece aquele toque divino, que as luzes voltam, que o som mavioso da vida começa a tocar na acústica do espírito e tudo volta a valer a pena. Hoje aqui nos encontramos, reunidos pelos nutrientes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a paisagem não se apresenta tão cristalina. Há uma nuvem sombria que se aproxima. Essa nuvem fala-nos da continuidade da pandemia. E eis que num breve check-in dos recursos do conhecimento, da ciência e da experiência, que não chegou nem a se findar, onde tantos entes queridos partiram, tantas almas amadas retornaram às esferas espirituais. Parece-nos que não nos resta muitas possibilidades. O advento da vacina ainda não foi consolidado. E alguns amigos já apresentam-se enfermos. Então essa nuvem de angústia se aproxima. Quando então aqui nos encontramos, nos refestelamos uns com as companhias dos outros, sob as luzes da imortalidade do Evangelho de Jesus. E isso faz com que a vida palpite, a esperança se revigore. E hoje, então, nós queremos falar sobre a esperança. A esperança de dias melhores, mas não dando um salto por esse instante. Aprendendo com esses dias e configurando nas páginas da alma o enunciado do Cristo. A confiança no Mestre, no caminho, no norte, no azimute de nossas almas. Então, nos deixe trazer uma frase de Paulo, o tão sempre bem-vindo Paulo de Tarso, que parece sempre nos trazer uma luzerna quando as noites se fazem mais sombrias. E a luzerna que Paulo apresenta vem sempre consubstancializada no azeite dos ensinos do Cristo. Ele mesmo se apresenta
como se fosse aquele que simplesmente levasse a mensagem. Para que contextualizemos, estamos fazendo a leitura da carta de Paulo aos Coríntios. E todos conhecem da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13. Quando poetas e musicistas já tentaram botar uma melodia, porque ele nos falará do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada terei. Este é o capítulo 13. Eu queria voltar um pouco ao capítulo 12, ao verso 31, que é o que vai findar este capítulo, ou iniciar o capítulo 13. É o abrir das cortinas para que ele apresente o amor. É aquele toque diante da plateia, que ainda conversa de um lado, conversa de outro, e há um jogo de luzes, ou um timbre, uma nota, que faz com que todos se voltem e prestem atenção. E este timbre é o seguinte: buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E nós conseguimos perceber que a humanidade se espraiou, o conhecimento, a tecnologia, o conhecimento da nossa fisiologia, o avanço que nos trouxe a comodidade, a ciência que nos propôs a longevidade. Mas, queridos irmãos, simplesmente vivermos mais em angústia e ansiedade talvez não seja a proposta. Depressivos, instintivos, se desconhecendo, desconsiderando o outro, a que faz parte em pertencimento. E Paulo a apresentar-nos-á um caminho mais excelente, que é esse caminho do amor. E se o amor ele é tratado dentro de uma proposta subjetiva, ele nos será apresentado com Jesus, o amor personificado. O amor que toma forma, que caminha entre os comuns, que faz a inserção dos excluídos, que só ergue os tombados, que traz os nutrientes do Espírito. E isso nos dá a certeza, a partir do exemplo do Cristo, da verdadeira felicidade. Por conta deste ambiente de polarização, de pandemia, a angústia vem em nossa alma. E muitas vezes chegamos a acreditar que não há um avanço, que não há uma melhoria. E nesse instante a esperança se esvai. Jesus, queridos amigos, é tão bem identificado quando nós estudamos Isaías. É claro que Isaías
sem querer diminuí-lo, e não poderíamos. Já se apresenta como a proposta do Cristo. Já se apresenta como aquele que falar-nos-ia em comportamento e o quanto ele seria perseguido. Quem já se permitiu ler o canto do servo, que é antes de tudo um salmo de confiança. Confiança, crença. E a confiança e o crédito em Deus tem um nome específico: fé. Fé é a especificidade da nossa confiança em Deus. E Deus se apresenta para nós através da sua missiva viva, Jesus. E então, queridos irmãos, eu queria trazer uma passagem de Jesus já para esse instante, e que muitas vezes no meio da leitura nós não percebemos a mensagem subliminar ou os detalhes. Nós costumamos falar que não podemos perder o menor gesto do Cristo. Então, esse instante atual, como outros momentos da humanidade, se apresenta metaforicamente como uma tempestade. E nós sabemos da passagem de Jesus ante a tempestade, que se apresenta nos evangelhos sinóticos. E em Mateus ele está no capítulo 8, versículo 23. E nós sabemos, queridos irmãos, que ali Jesus com seus discípulos se encontram na barcaça. E enquanto o mestre cansado se encosta e sob o remanso das marolas do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, nas brisas como o sopro de Deus, a levar a embarcação e a promover o repouso, os discípulos comentam: nós já falamos sobre isso. E quando muda o tempo e a tempestade começa a vergastar e as ondas se transformam em pequenas vagas, balançoando a embarcação, acorda o mestre em desespero. E Jesus, que acalma a tempestade, e lhe pergunta: onde se encontra a fé? É que nós não percebemos que o primeiro verso deste ensino nos diz que Jesus entra na embarcação com seus discípulos. E porque os ensinos do Cristo transcendem o tempo. Porque céu e terra passariam e não fica limitado ao instante da Galileia. Nós precisamos perceber que Jesus é o timoneiro que está conosco nessa nau. Nós não estamos sozinhos nesta tempestade. Jesus veio primeiro. Ele que nos
trouxe para essa embarcação. E nós, confiantes, nos acalmaremos. Esta confiança, esta fé inabalável que precisamos ter. Porque aquele que não tem fé, ele se movimenta de acordo com o deslocamento das ondas. Não tem um rumo, não tem uma segurança. Jesus, queridos irmãos, que faz essa vinculação, ou que é a síntese em profundidade dos enunciados de Isaías, e nós não podemos esquecer que Jesus se apresenta na sinagoga em Nazaré, a partir de um trecho de Isaías, onde ele se apresenta como Messias, como um ungido. E então, queridos irmãos, Jesus é este cântico para os necessitados. É o hálito divino revigorando os tíbios, os fragilizados, doçorando as nossas almas que se encontram amargas pelas angústias, pelo comportamento dos nossos dias, do nosso tempo. Não podemos esquecer que Jesus faz o enunciado do salmo de confiança. Jesus, ele fala muito para os anauins, que é uma palavra em hebraico, que quer dizer os pobres de Deus, os pobres de Javé, aqueles que se curvam, os humildes, os excluídos. O Cristo receitua os salmos de confiança. Salmos de confiança, como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados. E nós sabemos da confiança traduzidas por este salmo. E Jesus, este salmo, as consciências, as almas que se encontram fragilizadas, nós sabemos, queridos irmãos, desses instantes de angústia, e se os nossos olhos pairarem somente nas soluções humanas, o desespero galopa. Há muitos que, tisnados por essas dificuldades, se permitem o pessimismo. Nós estamos sob a batuta de Deus e o regente é Jesus, é o timonauta, é o timoneiro e nos conduz, mas precisamos ter confiança dele no leme para que os dias nos alforriem deste deserto tão intenso. Esta confiança consubstancializada em Jesus, a condição de estrela cadente, que na noite escura das ignomínias humanas desce do céu
e se personaliza. E eis que nós o encontraremos, asseverando ao seu discipulado a necessidade de exemplificar este hálito divino por ele traduzido. É claro que nós costumamos ler o Evangelho, a condição de leitores passivos e fora do contexto. E precisamos, ainda que nesses dias, fazermos parte deste colegiado, para que as vozes saiam da Bíblia, como se nós estivéssemos sentados em torno do Mestre, para que seus ensinos, como água cantarolante, role pelos desertos de nossas almas, reverdecendo. Como os ensinos trazidos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se vos tornardes insípidos, quem conseguirá promover o sabor? Vós sois a luz do mundo. E não se luariza uma cidade para escondê-la, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que estes glorifiquem a Deus, o Pai, que está nos céus. É a confiança, agora consubstancializada. É a esperança que se materializa. E Jesus transfere esse cântico para todos, cobrando e imputando a responsabilidade, porque aqueles que mais receberam, mais seriam cobrados. Sei, queridos irmãos, que nós poderemos dizer, mas ainda que a escutemos, houve uma mudança, não estamos mais nos dias do Cristo, tudo se modificou. Houve uma celeridade no conhecimento. Se nós temos o ponto dessa confiança, dessa esperança consubstancializada em Jesus, nós temos a Revolução Industrial como um marco da conquista tecnológica. E teremos o Iluminismo como ponto de celeridade para o conhecimento acadêmico, cultural. Mas, queridos irmãos, nós não podemos limitar o Cristo a nós, porque Jesus é o Alfa e o Ômega, é o predito pelos antigos. E até quando comparamos com Isaías, se no nome que não poderia ser dito em sua totalidade, está o Iá, daquele que salva de Isaías, também o teremos em Yoshua e Amashia. E Jesus, queridos irmãos,
a condição de governador espiritual do nosso orbe, desse responsável por este grande educandário, sendo ele a nos preceder, asseverou no Evangelho Cósmico de João, no mesmo capítulo, que nos fala do Paráclito prometido, a necessidade de termos o bom ânimo. Porque em João, no capítulo 14, ele nos diz que enviaria aquele que a tudo elucidaria, porque naqueles dias não tínhamos condições de compreendermos. E no capítulo 16, ele me nudencia, mas também nos diz que no mundo teremos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E ainda que a paisagem tenha se modificado dos tempos, dos dias históricos, ele mesmo dizia que céu e terra passariam, mas as suas palavras ficariam. E nós, queridos irmãos, precisamos entender, se o Cristo faz esse convite ao seu discipulado, nós queríamos trazer uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que seria a introdução do livro A Justiça Divina, que é um estudo organizado e orientado por Emmanuel, e que este livro especificamente é da obra kardeciana Céu e Inferno. Cada uma das obras tem um livro correspondente. E na mensagem introdutória de março de 1962, nós vamos encontrar Emmanuel dizendo-nos que a doutrina dos espíritos seria a embarcação capaz de suplantar a tempestade do materialismo. Vejam as conjunções, o mesmo ritmo, a mesma analogia, a tempestade que perpassa o tempo, mas a nau divina, agora amalgamada pela doutrina dos espíritos, onde Polite Leon Denisarte Rivaio seria trazido à condição de apóstolo dos nossos dias. Apóstolo vem da palavra grega apostoléu, aquele que está em missão, e Kardec viria a condição de batuta, trazido pelo Cristo, a reger o coro dos imortais, capacitando o homem dos nossos dias a suplantar esses embates. Porque estamos vivendo as dificuldades de um mundo célere e superficial. Apesar da enxertia divina, nós nos tornamos pragmáticos e os nossos olhos deixaram de perceber a essência. Então,
nesta celeridade, na busca das fatuidades, do que é vazio, superficial, a nos lembrarmos do Eclesiastes, vaidade das vaidades, superficialidade das superficialidades. Nós buscamos o poder, nós buscamos o dinheiro, a fama, a beleza, e não percebemos a essência. E porque isso não nos dá consistência, nós estamos vivendo o período da ansiedade, do vazio existencial, da depressão, do suicídio como solução. Desvaneceu-se a confiança, a esperança. Uma vida além desta vida, a verdadeira vida, não só dita, mas exemplificado pelo Cristo, agora o crucificado. É que a doutrina dos Espíritos vem reviver, vem trazer de volta este tônus. E não poderia ser diferente. Conta conosco. Sim, queridos irmãos, não somos aqueles da primeira hora. Não somos rocha granilítica. Ainda titubeamos. Mas quem disse que é o grão de areia não pode refletir a luz divina? Quem disse que na noite escura até mesmo um pirilampo não guia? O mesmo convite se repete. Nos lembremos do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, tal qual um exército ao comando de um grande general, desce por sobre a terra a condição de estrelas cadentes, para desfazer as construções equivocadas daqueles vaidosos, orgulhosos, abrir os olhos dos cegos, porque são chegados dias que tudo seja colocado no seu devido lugar. E qual não era a nossa função, queridos irmãos, senão esparzir a esperança, se não trazer de volta a confiança. E como faremos? Perceberemos esta indagação no olhar dos cristãos dos nossos dias. Se nós também sofremos, se nós também padecemos. Mas quem não o sofre? Os primeiros também sofreram. Os primeiros também choraram. E o Cristo, o representante divino, morreu na morte ignominiosa para consolidar a esperança e certeza, a proposta da imortalidade, na verdade suprema, que para esta conquista, até mesmo que percamos a roupagem física, se torna verdadeira. Onde
mais veracidade naquele que tem tudo e fala ter a esperança, mas naquele que fala orvalhado pelas lágrimas e manda que confiemos? Onde o tom da veracidade, para que o iludido, para que o tíbio, para que o caído escute e se soerga, encontre o caminho, tenha certeza? Esses são dias que os cristãos têm que caminharem confiantes, falando do instante, além deste momento, mas que é enriquecido pelas dores destas circunstâncias. Porque nós sabemos que o ensino experienciado fica grafado no espírito. E que talvez, queridos irmãos, a analogia de que Michelangelo, o protegido de Lourenço de Médici, um dos maiores nomes do renascentismo italiano, ao esculpir Moisés, fica tão encantado, como se ele mesmo não concebesse a excelência do seu trabalho, que pede para que Moisés fale. O sofrimento tira a essência para que venha à tona, já que nesse instante ela se encontra encoberta pelas dificuldades dos nossos dias. O sofrimento faz com que venha aos nossos atos, não somente aos nossos lábios. E quando nós percebemos, nós nos encantamos. Quando nós concebemos o perdão, o auxílio, falar da felicidade, ainda que em lágrimas, em tristeza, a gente se encanta. A condição de Michelangelo, que vendo Moisés, não acredita que tenha saído dele mesmo. Porque há um Deus adormecido em nós, que brilha a vossa luz. O convite dos dias idos serve para os nossos dias. Somos aqueles da última hora. Então, na penumbra, qualquer faísca ilumina. E quando nós percebemos que saem essas faíscas de nossas almas, nós nos encantamos e sentimos a presença viva de Deus em nós. Qual não deve ser o nosso comportamento, que não esse de esparzir a esperança? O comportamento em harmonia, o equilíbrio. Falar do amanhã, enriquecido pelo hoje. Porque há pensadores que dizem que só existe 2 instantes no tempo: o que vem e o que passou. Porque o agora já foi suplantado. Quando acabamos de falar, já ficou no passado. Então esse amanhã distante já se iniciou. E se inicia quando nós caminhamos confiantes. Jesus não é uma proposta abstrata. É uma realidade consubstancializada na cruz, a nos dar a certeza da vida após a morte. E os cristãos dos nossos dias
que receberam um incenso que não se finda. E nós podemos chamar esse cheiro do Cristo na sociedade moderna como caridade. Quanto mais a gente vê o outro, mais amplia-se a nossa visão. Mas se amplia a nossa visão, nos perdoe. Quanto mais a gente doa, mais brota em nossa alma. Quanto mais a gente perdoa, menos a gente se machuca. Quanto mais humilde a gente se torna, mais percebe a presença de Deus. Porque o amor é o único sentimento em que deveremos ser pródigos. Porque quanto mais amamos, mais ele se multiplica e estua em nossa alma. Eis porque então Paulo nos diz que se não tivermos amor, nada seremos. Então, queridos irmãos, ainda que tenhamos procurado os melhores dons, ainda que tenhamos buscado a vida mais confortável, as explicações dentro da razão e da ciência, Paulo nos mostra um caminho mais excelente. Se não tivermos amor, em que se transforma a vida? O que é viver? Porque quando nós amamos, o viver se torna uma nota na sinfonia da imortalidade. E nós então aceitamos a regência do Cristo. Somos fagulhas, mas não dispersas. Somos notas, mas não soltas, que jungidam umas às outras. Somos gotas. E se todos nos tornarmos gotas, a chovermos no solo de uma sociedade ressequida pelo egoísmo, pelo desespero, ela se reverdece e não faltarão frutos para os famintos. Emmanuel, queridos irmãos, na obra Os Mensageiros, que é a segunda obra da série André Luiz, prefaciando este livro, ele diz que a água viva pede cântaros. Irmãos amados, sim, queridos amigos, o Consolador prometido está devidamente personificado no Espírito da Verdade, que regencia o Espiritismo e que luariza a sociedade. Nós não podemos esquecer que nessa mesma ode de esperança, no capítulo 16, o Cristo nos disse que ainda aí teríamos conflitos, mas se existem os conflitos no desencadear da era da regeneração, nós deveremos ter o bom ânimo, porque Ele, o Cristo, venceu o mundo. E o seu convite ressoa na acústica de nossas almas. Jesus pede na ânfora do nosso ser, na manjedoura do nosso coração,
o renascer, na ressignificação de nossa trajetória existencial, tão breve, quando presa à carne, imortal, quando soa, regenciado por Ele. Sim, queridos amigos, a natalícia do Cristo se dá em dias diferentes, porque Ele é o registro do comportamento em cada alma. Não importa o que fizestes até ontem, prepara a manjedoura do teu ser e deixe que a estrela cariciosa do Mestre se hospede em teu espírito, porque aí há um novo homem e será o Natal da tua existência. Da mesma forma que o Cristo fende o tempo e o espaço, definirá a tua existência. O momento é esse. O instante é agora. Cante as glórias divinas. Como nos diz Isaías no capítulo 6, em todo canto a terra glorifica a Deus, esparcia a esperança a partir do teu comportamento. É confiante, siga, e este amanhã, ao menos para ti, já é realidade. Jesus contabiliza os servos fiéis e dedicados. Sede, pois, aquele que, atendendo o comando, faça a tua ação, ainda que é diminuta, mas se tem por plataforma o amor, é nota desta canção, é timbre divino, também fomentando aos demais corações. Que esta certeza os movimente, os faça fender esses dias de desalentos. Jesus conta com todos nós. Muita paz. Agora, confiantes, pedimos o auxílio de todos os trabalhadores e de todos aqueles que estão em tratamento, para que as bênçãos do alto, trabalhando as nossas emanações diminutas mais verdadeiras, se torne a mão, o fármaco, o alento e o guia para todos aqueles que estão fragilizados ou perdidos. Vamos ao nosso passo. Jesus, ainda que em passos trôpegos, ainda que em falas desarticuladas, nós queremos seguir-te, confiantes, ajudai-nos.
porque tímidos têm sido os nossos passos, quando não deambulamos ou nos dirigimos em sentido contrário. Vinde, Jesus, nos dê a certeza que o leme é vosso e esta nau não tem outro alvo que não seja a plenitude, a imortalidade, a felicidade. Sede conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz.